Bem-vindos de volta! Aula. Eu sei que você sabe que é aula 17, né? Porque você tá aí, você vai lá, clica na aula 17 e começa. Aí venho eu com essa graça de aula 17. Mas pensa que a hora que eu gravo, eu tenho que sentar aqui na frente do computador e eu tenho que abrir lá meu PowerPoint na, no slide certo, né? Eu faço uma festa com isso aqui, mas eu sei que vocês devem estar me achando uma anta. Mas tudo bem, na aula 17. Fazer o quê? E o que nós vamos falar na aula 17? Eu sei que você leu aí também anestesia local, mas vamos discorrer um pouco sobre o tema, né? Primeiro, o que é anestesia local e o que é anestesia regional? Você percebeu que são duas aulas, né? Local é local, regional é regional. Lembra lá nos conceitos? Local é quando a gente faz um ponto específico e regional é quando a gente faz uma zona, uma área toda. E agora a gente vai para anestesia local. Qual é o objetivo de uma anestesia local? O objetivo é a gente conseguir uma analgesia padrão ouro, que é a analgesia 100%, né? Tem que sempre estar atento para ver se essa anestesia local ou regional da próxima aula, ela foi eficiente, né? Ela pegou, né? Se a anestesia pegou, aí é perfeito, porque você consegue manter seu paciente sob anestesia geral muitas vezes, e aí sim, no primeiro plano do terceiro estágio. Olha que legal, o cachorro ele vai estar com sensibilidade palpebral, num sono leve, numa anestesia leve, usando pouco anestésico e você conseguindo operar porque ele está com ausência total de dor. Essa é a grande vantagem de você fazer um bloqueio loco-regional. Então, vamos parar de ficar enrolando e vamos para a vinheta de iniciação da aula 17. Muito bem, sejam bem-vindos ao momento Recordation do nosso curso. Vamos lá então, vamos pegar a nossa cachorrinha de 10 quilos para anestesiar? Muito bem, então a primeira coisa que você tem que lembrar, né, é que você vai operar, vai ter um tempo que o seu paciente vai ficar anestesiado. Esse tempo pode interferir na segurança, na estabilidade da sua anestesia, então isso é um ponto muito importante que você tem que ter na sua mão para saber o nível de segurança do seu paciente. Bom, nunca se esqueça de fazer o máximo de perguntas possível para o tutor, para a tutora. Se vier uma pessoa que não é o tutor, ou é uma pessoa, às vezes é a vovozinha que mora na casa, às vezes é o filho mais novo, pessoas que não saibam responder as suas perguntas, não hesite, né? Não hesite em pegar um telefone, WhatsApp, questionar qualquer coisa. Se você não tiver respostas que te interessam, né? Melhor abortar do que fazer uma coisa mal feita, sem checklist, que no final leva um paciente a óbito, né? Por desleixo da sua parte aí, né? Por incompetência, até de não conseguir trazer as informações à tona que você precisa. Lembre-se, é importante a gente achar os obstáculos, porque achando os obstáculos a gente consegue desviar deles. O problema é quando a gente não descobre, né? Sabe aquele dia de chuva que você não consegue ver os buracos na rua e aí você cai no buraco e estoura o pneu do seu carro? Pois é, anestesia é mais ou menos isso.
né? Você precisa enxergar os buracos, para isso você precisa estar num dia limpo, um sol, né? Sem chuva. Isso aí é anamnese. Você pergunta, você vê lombada, você vê buraco, você vê placa, você vê tudo. Se tá chovendo e à noite, você vai cair no buraco, vai passar por cima da lombada, de repente você não consegue enxergar uma placa, e é aí que você bate o carro, fura o pneu, enfim. E é isso que a gente não quer, né? Se a gente está enxergando o buraco, a gente desvia do buraco e tudo bem, certo? É isso que a gente precisa fazer. Por isso também é importante, na hora que a gente estiver montando o nosso protocolo, lembrar, né? Lembrar sempre se é cão, se é gato, se é bravo, se é manso, se é jovem, se é velho e por aí vai. E aí então a gente começa a montar o protocolo. Lembrando-se sempre que a gente tem que primeiro excluir os fármacos que podem prejudicar o nosso paciente. Para isso a gente já sabe de antemão que algumas raças já apresentam predisposição a algum tipo de anormalidade na anestesia e por isso mesmo, né, a gente já pode montar um protocolo baseado nisso, né? Bom, sempre é bom lembrar o nível de dor desse paciente, porque dependendo da finalidade, nem dor tem, por exemplo, um exame por imagem, né, que a gente só precisa de uma imobilização química. E aí, então, a gente vai montar a nossa primeira seringa, sempre com 2 fármacos, né? De um lado, o anestésico tranquilizante ou sedativo, de outro lado, o analgésico com a potência correta para a gente fazer com que esse animal volte da anestesia. É sempre bom lembrar disso, que apesar da gente estar fazendo a analgesia pré-operatória, ela é importante para o pós-operatório, né? Então, nosso paciente tem que acordar sem dor, baseado no que você vai aplicar lá na MPA, certo? Acesso venoso, veia bem pega, como a gente aprendeu nessa aula, né? Programar a velocidade de infusão, então, se for cão, 5 vezes o peso, vai ser a quantidade de ml por hora, e gato 3 vezes o peso, vai ser a quantidade de ml por hora que a gente vai administrar durante a cirurgia. Isso aí nós estamos prevendo já hemorragia aceitável, né? Não um erro médico, tipo romper uma veia pudenda, que é aquela que nós erroneamente chamamos de veia mamária quando a gente vai fazer um tumor de mama, né? Rompeu ali, vai perder muito sangue. Então, esse tipo de hemorragia nós não estamos considerando nos 3 ml quilo hora ou nos 5 ml quilo hora, né? Estamos perdendo a hemorragia aceitável de uma cirurgia de pele, musculatura e por aí vai. Depois a gente vai induzir, e a indução também é interessante que a seringa não seja com um único fármaco, né? Então você pega aí o propofol, associa acetamina, fentanil, por aí vai, a gente já bateu um papo sobre isso. A indução ela é feita em 2 minutos, até porque a gente vai fazer dose-efeito, né? E a dose-efeito a gente vai medir sempre pelo plano de Guedel, né? Rotação de globo, tamanho de pupila e reflexo palpebral. A partir da gente atingir o nosso plano de anestesia ideal baseado na finalidade, né? Então a gente vai entubar e vai oxigenar, para daí então a gente começar a nos preparar para a cirurgia em si. Então a gente pode fazer bloqueios locorregionais, a gente pode fazer infusão de analgésicos, né? E na sequência, né, optar por anestesia intravenosa total ou intravenosa parcial, a conhecida como anestesia inalatória. Neste momento, então, a gente está na sequência da intubação e oxigenação e a gente vai pegar alguns pontos de anestesia local, da mesma forma que a gente vai pegar alguns pontos de anestesia regional que dá para fazer no dia a dia da clínica, né?
sem muitos equipamentos. A anestesia regional vai ter que ter um pouquinho de equipamento, mas a anestesia local, uma boa palpação, uma boa noção de anatomia, a gente faz barbaridades. Vamos lá então falar um pouquinho sobre anestesia local? Vamos lá. Não se assuste, tá? Eu sei que tem inúmeros pontos de anestesia local e inúmeros pontos de anestesia regional, mas eu vou me deter aqui nesta aula a coisas fáceis de fazer, coisas que chegam para a gente com frequência na clínica, né? Cirurgias frequentes e anestesia local fácil de fazer. Então, assim, tudo que eu vou passar aqui, você não vai falar, isso aí só anestesista vai fazer. Não, eu quero que você faça esse tipo de anestesia lá aí na sua clínica, tá bom? Então, vamos lá começar pelos fármacos, né? Os dois fármacos mais usualmente trabalhados na clínica veterinária para anestesia local são a lidocaína e a bupivacaína. Elas têm um apelidinho, né? A gente fala lido e bupi, tá bom? Eu tenho certeza que a lidocaína a 2% vocês têm na clínica de vocês. Alguns de vocês têm lidocaína com vasoconstritor. Nós não vamos usar esta lidocaína, tá? Nós vamos usar a lidocaína pura a 2%. E aí a gente vai ter a bupi na nossa mão. Não vai ser todo mundo que vai levantar a mão. É aquela historinha de nós 100 aí que estamos assistindo a palestra. Se tivesse num curso presencial, eu ia falar quem tem lido a 2%. Para não dizer 100%, 98, 99% do pessoal ia levantar a mão. E a hora que eu falasse assim, quem tem a bupi, já ia cair naquele papinho, nossa, ela é muito cara, não tenho, não sei nem para que serve, então não tenho. Eu sei que ali estaria alguma coisa na casa de uns 20%. Eu vou te falar as vantagens da bupi em relação a lido. Até porque vai ter momentos em que vai ser mais legal a lido e vai ter momentos que vai ser mais legal a bupi. Te recomendo ter um frasquinho de bupi? Sim, recomendo, né? Assim como eu te recomendo ter vários frascos de lido, porque eu uso muita lidocaína, né? Eu uso ela IV, eu uso ela de infusão, eu uso ela bastante para bloqueio local e ainda faço algumas firulinhas de bloqueio regional no meu dia a dia, né? Claro que a gente pode trabalhar, por exemplo, em todas as nossas anestesias com bloqueios locorregionais. Como eu trabalho bastante com infusão contínua, eu reduzo a minha quantidade de anestesia locorregional. Mas isto também é um pouquinho do gosto de cada um, né? Tem gente que prefere o padrão ouro, que é um bloqueio locorregional, e aí com isso vai perder um tempo, vai entrar o tal do tempo parasita, né? Que a gente vai ter que manter o nosso paciente sob anestesia geral para a gente conseguir fazer um bloqueio, principalmente os bloqueios regionais, que são mais demorados, né? Mais melindrosos. Há bloqueios regionais, inclusive um bloqueio local que eu vou ensinar, anestesia por tumescência, é um bloqueio que a gente leva aí de 15 a 20 minutos para fazer, né? Então são 15 a 20 minutos, o nosso paciente sob anestesia geral, sob todos os riscos da anestesia geral, simplesmente aguardando, né, eu fazer o bloqueio da anestesia por tumescência para daí começar a anestesia, né? Então este é um fator chave para você colocar na balança e decidir se esses 20 minutos sob anestesia geral sem estar sendo operado compensa ou não. Ora, eu já vou te dar um exemplo muito clássico, tá? Se eu levar 20 minutos para anestesiar para uma cirurgia de 20 minutos, eu vou manter o meu paciente 40 minutos anestesiado, o dobro do tempo se eu não fizer o bloqueio, né?
Agora, se eu vou fazer 20 minutos, se eu vou perder 20 minutos para preparar o meu paciente para fazer um bloqueio locorregional para uma cirurgia de 1 hora, 1 hora e meia, compensa a gente usar esses 20 minutos, né? Então é isso que você tem que pensar. Você vai conseguir fazer um bloqueio rápido para uma cirurgia rápida? Por exemplo, orquiectomia. Nós gastamos aí 4, 5 minutos para fazer uma orquiectomia, né? Quanto tempo eu vou levar para fazer um bloqueio intratesticular? Eu gasto 2, 3 segundos para fazer esse bloqueio. Então compensa 2, 3 segundos para um procedimento aí de 5 a 10 minutos, né? Dependendo da destreza de cada veterinário que estiver operando aí, né? Eu sei que tem alguns veterinários que operam em 2 minutos. Eu sei porque eu já cronometrei, eu já participei, etc. Então aí você tem que ver, né? Vale a pena ou não vale a pena? Bom, dito esse momento filosofal, né? Até porque eu tenho que fazer esses momentos filosofais com vocês, porque, mais uma vez, eu tenho que bater na tecla que anestesia é só raciocínio, tem que pensar, né? Não dá para te dar receitinha de bolo, vou dar uma receitinha de bolo para um cachorro manso, vai chegar um gato bravo e você não vai dar certo, né? Então, o tempo todo eu estou estimulando vocês a pensarem comigo para que vocês cheguem ao protocolo individualizado daquele paciente, naquele dia, naquele momento, para aquela cirurgia. Enfim, não vai ter 2 anestesias iguais no mesmo paciente nunca. E vou dizer mais. Uma vez eu consegui realizar um sonho, que foi montar um curso, onde a gente fez uma mesa redonda no final do curso, com 3 anestesistas, né? Nada combinado. Depois que acabou o curso, a gente sentou lá e a gente começou a montar protocolos em cima do que o pessoal estava discutindo na sala de aula. E o que eu queria, e eu consegui, graças a Deus, né? Eu queria justamente assim, alguém falasse, viu, se eu tiver um cachorro cardiopata, 17 anos, para, sei lá, uma cirurgia de cadeia mamária bilateral, né? O que você faria de anestesia? O que eu queria e o que aconteceu foi que eram 3 anestesistas e cada anestesista fez um protocolo diferente. Isso é que é legal, porque cada um pensou do seu jeito. Um teve mais foco na idade, o outro teve mais foco no tempo da anestesia, o outro teve... Então nunca bateu, né? Todos os protocolos que a gente discutiu, a gente ficou 1 hora e meia ali debatendo sobre isso e em nenhum momento a gente bateu nem MPA, nem indução, nem manutenção. Por quê? Porque essa é a coisa bonita da anestesia, né? É a gente ter que raciocinar, pensar e sempre, né? E sempre torcer para o nosso protocolo ser o melhor. Às vezes não é. Muitas vezes a gente perde um paciente achando que estava com um protocolo bom, e aí quando a gente vai revisar, porque é muito importante isso, hein? Se você perder um paciente, é extremamente importante uma necrópsia. A necrópsia é o nosso melhor professor, no caso da gente se deparar com um óbito, né? E você se reavaliar todo, né? Aonde estava o problema, por que foi a óbito, o que eu poderia fazer que não levasse ao óbito, até porque a gente tem todo o histórico, né? Até determinado momento estava legal, depois começou a alterar uma coisa ou outra, né? O que eu poderia então ter trocado lá atrás para que não acontecesse aquela alteração ali, né? Você não é culpado. Quando você monta o protocolo, você monta pensando, né? Quer dizer, pelo menos depois do curso aqui, você vai montar pensando. Por isso que muitas vezes você vai entrar em contato comigo no meu WhatsApp e vai falar, Renato, o que você acha? Olha só como vai ser legal. Depois do curso, você hoje, se você me mandar um WhatsApp, você vai falar assim, Renato, amanhã eu vou anestesiar um cachorro de 17 anos com arritmia sinusal, marca-passo migratório, ureia e creatinina
50% aumentado. Aí eu vou te falar mais ou menos o que eu faria. Depois do curso, a gente vai conversar diferente. Você vai falar assim, e aí Renato, tudo bem? Olha, eu vou anestesiar o cachorro tal, e estou pensando em fazer isso, ó, isso de MPA, isso de indução, isso de manutenção. O que que vai acontecer? O que que mudou na sua vida? Né? Mudou que eu te ensinei, né? Eu te estimulei a pensar. E aí você pensou e você montou um protocolo, mas claro, você ainda está inseguro, então você mandou lá para mim só para eu dar o aval, né? Tipo assim, beleza. Ou às vezes eu ia falar, olha, não tá ruim, mas ao invés de usar isso, eu teria usado aquilo, eu usaria aquilo, né? Porque afinal de contas ainda não foi, eu usaria aquilo, tal, mas também você fica à vontade aí, até porque anestesia é bem isso mesmo, né? Cada um na sua e a gente torce para a gente ter um final feliz no final. Então vamos lá. O que a gente precisa aqui de entender de lido e de BUP para a gente diferenciar? No momento que você fizer um bloqueio local com a lidocaína, a gente vai ter aproximadamente 1 hora de ação. 1 hora ali com dor zero, né? Padrão ouro. Se a gente usar a bupivacaína, a gente vai ter 4 horas. Vamos lá então. Lidocaína, 1 hora de ação, BUP 4. Então, se você for fazer uma cirurgia de até 1 hora, usa lido. Se você for fazer uma cirurgia de 3, 4 horas de duração, usa BUP. E agora ainda vou ensinar uma coisinha para você. Se a sua cirurgia for durar aí 1h30, 2, você pode pegar metade da dose da BUP, metade da dose da lido, misturar na mesma seringa e você vai ter ali metade de tudo. Metade do período de latência e metade do período de ação. O que é o período de latência? É o tempo que você vai ter que aguardar para a lido ou a BUP fazer efeito. Ou seja, eu vou aplicar a lidocaína e eu vou ter que aguardar de 5 a 10 minutos para operar. Então, antecipe o máximo que você puder os seus bloqueios. Eu normalmente faço bloqueio, se for bloqueio rápido, eu faço ainda antes de eu entubar. Eu faço o Propofol, né, titulando aquela coisa toda, né, dose e efeito. Assim que ele entra em plano, eu vou lá, faço o meu bloqueio, aí eu volto para frente. Vamos dizer que seja uma orquiec, né? Eu estava imaginando uma orquiec, por isso que eu falei que eu vou lá atrás, né, lá no testículo, depois eu volto lá na frente na boca, entubo, né? Prendo, cuff, conecto o equipamento, abro o oxigênio, né? Aí vou começar a ligar minhas coisas do monitor, vou abrir o ISO, sorinho, bomba de infusão. Aí o pessoal vai fazer tricotomia, antisepsia. Passou os 5 minutos, você vê como é que é legal? E não arruma. Infestação de siriri agora aqui. Arruma tudo. Trico, antisepsia, pano de campo, matei. Pano de campo. Aí quando tá tudo pronto, você fala, agora eu vou fazer o bloqueio. Aí você faz o bloqueio e aí vai ficar todo mundo assim, 5 minutos. Tempo parasita, né? Vamos lá então. Quanto tempo leva para você, que você tem que aguardar para fazer a cirurgia quando você usa bupivacaína? De 10 a 20 minutos, tá bom? Se você usar metade BUP, metade lido, então você vai trabalhar ali com um tempo de latência de aproximadamente 10 minutos, né? Nem 5 e nem 20. 10 minutos. Aguarda os 10 minutos e manda ver. Olha o que acontece, por exemplo, quando você vai no dentista e vai fazer um tratamento no dente lá, uma cárie, alguma coisa assim, né? O dentista, ele tem um certo receio de anestesia, né? Até porque se der um pau na anestesia, ele não foi treinado para fazer uma RCP em você, né? Se você tiver um quadro alérgico agudo, ele também não foi treinado para isso. Então, ele sempre vai te perguntar, quer anestesia ou não quer?
Se você falar não quero, ele trabalha mais sossegado ainda, né? Você vai ficar com dor e ele vai ficar despreocupado que você vai ter um piripaque. Mas vamos lá. Vamos dizer que você quis anestesia. Então ele vai lá, aplica anestesia, né? E aí ele vai lá com o motorzinho dele, começa ali e vê se você está sentindo dor. Daí você, doeu, né? Doeu meu dentinho. Faz mais um pouquinho de anestesia. Daí ele pega, faz mais um pouquinho de anestesia, vai lá com o motorzinho. Doeu de novo. Vai lá, faz mais um pouquinho de anestesia, Aí você chega em casa, né? Com a boca assim, tudo caída, babando, né? Você tem que ficar, né? E aí eu te falo por que aconteceu tudo isso. Por pura falta do período de latência. Se o dentista tivesse feito lá o bloqueiozinho dele, né? E falasse assim, e aí, Renato, como é que tá o teu movimento aí? Como é que foi o teu movimento na pandemia? Caiu muito, ficou igual, você precisou ficar em casa, você pôde trabalhar, blá blá blá. Não, foi legal, foi ruim, não sei o que lá. Eu sou veterinário, veterinário continua trabalhando normal. Sou veterinário. No começo diminuiu um pouquinho o movimento, mas depois normalizou e tal. E esse negócio, e a eleição, você vai votar em quem? Pronto, passou 5 minutinhos, entendeu? Agora o que aconteceu? Ele fez, não aguardou 5 minutos, fez de novo, não aguardou 5 minutos, fez de novo, aqueles 5 minutos fez efeito. Só que aí agora tem excesso de anestesia, né? Por isso que você vai embora pra casa assim, gravando, né? Porque ele fez 3 vezes a dose da anestesia. Então vamos respeitar o período de anestesia, até porque o nosso paciente não está acordado, né? Ele está sob anestesia geral, ou seja, ele está imóvel. Então, se você não respeitar o período de latência, ele vai sentir dor do mesmo jeito. Verdade, não tinha pensado nisso. Pois é. Só mais um detalhe. A dose, né? Esqueci de falar a dose. Ela tá aí, mas eu esqueci de falar. A gente usa o que na prática vira 1 ml para 10 quilos, tá? Então, 0,1 ml por quilo de litro, 0,1 ml por quilo de BUP. Normalmente a gente usa a Lido a 2% e a BUP a 0,5%, tá bom? Tá bom, né? Tá escrito, então tá bom. Técnicas. Vamos tirar uma verruguinha? Vamos! Como é que você tem que fazer a aplicação da lidocaína, né? Você tem que fazer uma aplicação um formato de pirâmide invertida, né? Você entra com a agulha já apertando o êmbolo para a lido já ir espalhando e diminuir inclusive a dor da aplicação, né? Até porque tem a agulha que dói e tem a própria lido que arde, né? Então, cuidado ao fazer isso com um paciente somente sedado. Às vezes o cachorro pode até tentar te morder, porque vai arder bastante, né? Aí ele tá lá largadão, você vai lá na perninha de trás, que tem um tumorzinho pedinculado ali, você vai querer fazer a lido, ele assusta com aquela ardência, ele vira e te dá uma bocada na mão. Cuidado, tá? Às vezes é mais interessante você já ir para o bloqueio quando o seu paciente estiver sob anestesia geral. Se você tiver um paciente sedado, né, tipo dexmedetomidina, pode ser que dê. Esses dias para trás, eu fui fazer justamente isso, era um tumorzinho ali no calcanhar, estava bem soltinho, né? O veterinário ainda falou para mim assim, você consegue fazer só um bloqueio e a gente nem anestesia? Eu não gosto, tá? Eu não gosto de fazer bloqueio e manter o paciente só sedado ou tranquilizado, porque a gente nunca tem o controle total sobre esse paciente, né? Se de repente ele resolve querer andar, levantar, morder, latir, etc., eu não gosto disso, né? Mas como ele estava sedado, eu aproveitei a sedação já para fazer o bloqueio, né? E quando eu comecei a fazer o bloqueio, ele deu uma assustadinha, ele não ficou agressivo nem nada, mas ele foi querer tentar lamber ali a região, né?
Então aí o que a gente faz? A gente aperta com mais lentidão e vai caminhando a agulha mais lentamente para já ir começando a fazer um pouquinho de analgesia no local, né? Mas dá para perceber que é bem cômodo você fazer o bloqueio ainda com o paciente acordado. Mas nós ganhamos tempo com isso, né? A partir daí que eu fui fazer a indução com Propofol, né? A indução em 2 minutos, mais intubação, tudo, passou o tempo, né? Inclusive, assim, quando eu coloquei em plano, né? Ainda não tinha entubado, como a gente já tinha aplicado antes, já tinha dado 5 minutos, né? Assim que eu coloquei em plano, o cirurgião já começou a operar, né? Era uma cirurgia tão rápida, tão bobinha, que eu acredito que não durou 5 minutos, né? E eu intubei o paciente, obviamente, comecei a oxigenar, mas eu não cheguei a abrir o isoflurano, porque a dose de indução foi suficiente para operar, porque a gente já fez aquele passo a passo antecipado, né? E não deixou para fazer depois. Pegou aí o jeitinho das verruguinhas, pirâmide invertida. Intratesticular é aquilo que eu falei que eu levo 2, 3 segundos para fazer, né? Bom, o testículo, ele é oval, né? Então, você vai ter que fazer a aplicação bem no meio dele. Não dá para saber como é que é, né? Dependendo do tamanho do testículo, eu venho com a seringa e encosto a agulha do lado de fora, só para eu medir mais ou menos o tamanho da agulha, a quantidade de agulha, né, a quantidade em centímetro de agulha que eu vou colocar dentro do testículo. Claro que dificilmente você vai acertar o meinho do testículo, né? Você sempre vai um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Por isso que é mais interessante você fazer a aplicação longitudinal, né? Do que pelo diâmetro menor do testículo que é aqui, porque aí você corre o risco de fazer muito na extremidade se você errar, né? Outra coisa que é importante é você não pegar essa parte aqui. Eu estou me coçando aqui porque está cheio de siriri. Então, obviamente, agora você já percebeu que essa gravação está sendo feita à noite, né? E aí eles estão voando tudo na minha cara aqui. Eu estou vendo aqui na câmera e não dá para ver eles voando, né? Pelo menos eu não estou conseguindo ver. Mas eles estão me irritando um tantinho, tá? Primeiro aquele que entrou na minha boca lá no começo da aula. Agora tem mais um aqui. Mas então, evite, né? Evite esse lado aqui. Até porque quando eu faço intratesticular, tem muita gente que fala: eu não faço porque vira um hematoma gigante, depois cheio de sangue, não dá para ver mais nada, então eu não faço. Claro, não tem a técnica, né? Então palpa essa parte aqui, olha, ela é facilmente palpável, né? Facilmente palpável. Você faz a aplicação do outro lado, segura o testículo com a mão para não escorregar, entra com a agulha. 1 ml para 10 quilos é o dobro da dose, tá? 1 ml para 10 quilos no testículo, 1 ml para 10 quilos no outro testículo, pronto. Prepara tudo, passou 5 minutinhos da hora que você aplicou, manda bala. Você pode fazer um em cada testículo, mas por que o dobro da dose? Porque o testículo, a hora que você tirar ele ainda vai embora com uma grande quantidade de líquido, né? Então não precisa se preocupar, porque essa líquido não vai ser absorvida. Pouco vai, até por isso que a gente tem que esperar esses 5 minutos, né? Então a lidocaína vai sendo absorvida e você ainda pode fazer um botão anestésico no local da incisão. Botão anestésico em local da incisão depende do gosto do cirurgião. Eu sempre pergunto para o cirurgião se eu faço ou se eu não faço. Porque quando a gente aplica, faz um botão subcutâneo ali, fica demasiado a região. Então tem cirurgião que não se importa com o tecido demasiado e tem cirurgião que não gosta do tecido demasiado, né? Então eu sempre pergunto antes. Você que muitas vezes vai anestesiar para você mesmo, você deve ter o seu próprio gosto, mas se você for anestesiar para outra pessoa, convém perguntar, né? O intratesticular não tem o menor problema, não faz edema, não faz nada, né? Agora, o botão do local da incisão, eu sempre pergunto, é o meu jeito. Posso fazer um aqui ou você prefere que eu não faça? Não faz, né? Não gosto. Tá bom,
beleza. Não, ih, Renato, faz o que você quiser, faz o que você quiser, né? Aí eu vou lá e faço, tá bom? Esta técnica, ela é fantástica, fantástica. Acabou a cirurgia, né? Você está ali ainda no centro cirúrgico, esperando a primeira alta, ou seja, o cachorro recobrar os primeiros sinais, né? Começar a piscar, o olho começar a centralizar, né? Reflexo de tosse. Você está ali esperando ele. Depois ele vai estar em decúbito lateral, external, sei lá o que, até o momento que ele vai levantar a cabeça voluntariamente, né? Que é o momento que você pode tirar ele do centro cirúrgico e mandar para a sala de recuperação. Bom, enquanto você está nessa expectativa toda, você entra com a seringa ali paralelo aos pontos, paralelo do ladinho, do jeitinho que está aí, e você faz uma linha de lidocaína. Essa lidocaína vai fazer anestesia local de todo a região dos pontos. E agora eu vou te falar uma outra coisa importante em relação à dor. Olha só, deixa eu ficar grande aqui. Eu vou te mostrar que hora que dói, certo? Se eu pegar o seu braço e puxar ele assim, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, não dói, tudo bem? Se eu apertar assim, fulaninha, fulaninho, não dói, certo? Então, eu puxei e apertei e você não sentiu dor. Agora, vou te fazer uma vacina. Vai doer? Vai, certo? Então, furar dói, tudo bem? Ah, eu vou cortar aqui, vou fazer uma microcirurgia, vou cortar. Se eu passar um bisturi aqui, dói, não dói? Então, furar e cortar dói. Apertar e puxar não dói. O que eu estou te mostrando? Que na parte externa do nosso corpo, furar e cortar dói. Que hora que dói? Então dói na hora que você abre, por isso que às vezes dá uma desbalanceada na anestesia, né? Porque é o momento que dói muito na cirurgia, é o momento da primeira incisão. Se ele não tiver num plano adequado, ele vai dar uma mexidinha, né? Porque dói muito. E lá no final da cirurgia, quando você começa a dar os pontos, você está furando. Então, de novo, tem um nível de dor muito alto. Até é comum, às vezes, o pessoal virar para mim e falar assim, Renato, pode ir fechando a anestesia que agora só faltam os pontos. Aqui, ó. Agora eu aumento, porque agora eu sei que vai doer, porque agora vai furar. Até, se você lembrar da tua última cirurgia, a cirurgia que foi realizada em você, a hora que você acorda da cirurgia, você acorda com dor aonde? Nos pontos. Você não acorda com dor lá onde foi a cirurgia. Por quê? Porque lá já parou de mexer. Lá dói na hora. Sabe por quê? Porque dentro da sua barriga, que hora que dói? A hora que corta e a hora que fura? Dentro da sua barriga é ao contrário. É a hora que aperta e a hora que puxa. Lembra a hora que você puxa o pedículo ovariano para você fazer a castração, que a cachorrinha sempre se mexe? Por quê? Porque ali é uma baita dor. Você aperta e puxa. Come uma coisa que te faz mal e vai te dar diarreia à noite. Uma baita dor abdominal, por quê? Ó, só movimento peristáltico do teu intestino. O teu intestino está apertando. Então, apertar dói. Cólica menstrual, mesma coisa, dói. Então, lá dentro, a hora que dói é a hora que aperta e puxa. E isso você tem que ter na sua cabeça. Isso você tem que ter na sua cabeça. Por quê? Que hora que dói? A hora que o cara está parafusando uma placa no osso do cachorro, ali não dói. A hora que está dando nó no útero, na cervix, ali, por que eu fiquei embaçado? Oi? Aí. Ali também não dói. Mas na hora que você traciona o pedículo, aí dói, né?
Então, a hora que você abre, a hora que você fecha, isso são os momentos de dor. Quando o estagiário passa pela minha mão e aí fala assim, não, Renato, eu gostei do anestésio, né? Me apaixonei pelo anestésio e por você também. Ah, eu adoro isso. Brincadeira. Vou fazer pós em anestésio. Aí eu falo assim, viu, quanto tempo você tem de clínica? Não, eu me formei agora, tal. Eu falo assim, não. Vai virar veterinário primeiro. E olha, se você estiver nessa toada aí, serve para você. Vira veterinário primeiro. Vai fazer um ano de plantão, né? Cai para dentro castrando. Aprende, tenha jogo de... Aí você vai aprender, né? Olha, tem muito clínico, tipo você, que você, fazendo um curso comigo, você pega tanto macete que você anestesia bem, sabe? Mas você anestesia bem porque você tem noção da cirurgia. Às vezes, alguém que sai da faculdade e faz uma pós, não sabe operar, nunca operou. Não tem noção que quando puxa pedículo dói. Então, eu sei, né? Eu sento ali no meu banquinho e eu estou sempre assistindo a cirurgia. Eu estou vendo ali a hora que você vai puxar. A hora que você vai puxar, eu dou uma melhorada na minha anestesia. Depois eu relaxo de novo, diminui todas as doses de tudo, né? Na hora que você vai começar a dar ponto, eu dou uma aumentada de novo. Depois, sabe, eu trabalho aqui antevendo a dor que você vai produzir ali, operando, né? Porque eu sei a hora que vai doer. Eu sei que dependendo do que você está fazendo, não dói. Eu sei que tem cirurgia inteira, apesar de ser toda cruenta e manipulada, etc. Eu sei que a cirurgia inteira não dói. Porque você não está ativando nada nervoso ali, você não está encostando em nada, né? Então a minha anestesia está praticamente fechada, só estou mantendo meu paciente dormindo, né? Muito mais seguro. Então, é assim que funciona. Baseado nisso, nossa, filosofamos pra caramba nessa aula aqui, né? Baseado em tudo isso, olha, eu até te proibi de fazer pós-graduação. E tudo isso era exclusivamente para explicar que a hora que o cachorro acorda, ele acorda com dor nos pontos. Talvez o único inconveniente do pós-operatório imediato, né? Até porque o bloqueio local é mais eficiente do que um analgésico, né? Ele vai acordar com aquela dorzinha chata. Então você faz um bloqueio de lidocaína ali na linha de sutura, né? Paralela à linha de sutura, e você vai ter um paciente com zero de dor de pós-operatório por mais ou menos 1 hora. E isso é muito gostoso para o paciente e para a gente que vai estar acompanhando a recuperação. Pensa nisso, tenta lembrar de fazer isso. Você não faz tanta coisa no pós-operatório? Você não aplica inflamatório, você não aplica antibiótico, faz curativo. Então, lembra, puxa uma seringuinha de lidocaína e pá, no final. Né? Claro, isso aí é uma cicatriz de castração, mas aonde você for fazer, você pode fazer uma lidocaína e às vezes o corte é extenso, né? Sei lá, um carcinoma. Antes de começar a fechar, você também pode pegar a lidocaína, né? E fazer um splash ali antes do cirurgião fechar. Então, ele debridou tudo, tirou tudo que ele tinha que falar, né? Secou lá o sangramento. Aí você fala assim, velho, me dá uns 5 minutinhos, deixa eu fazer uma lido aqui. Mas agora não seca, tá? Porque senão o pano de campo vai absorver não seca. Dá só uns 2, 3 minutinhos aí, né? Por que você fala 2, 3 minutinhos? Porque senão ele não vai esperar, né? Comenta alguma coisa do que você viu no Jornal Nacional ontem. Pergunta se ele assistiu, né? Meu, você viu aquele... Olha, eu tava vindo pra cá, tava ouvindo a CBN no carro. Não sei quem lá tá em greve. Meu, será que vai subir gasolina de novo? Passou os 5 minutos. Ah, cara, você tem que ter as manhas. Você tem que ter as manhas, senão o cirurgião não deixa você trabalhar. Pronto, aí você fala, vai, pode fechar aí. Entendeu? Tem que ter o jeito. Bloqueio regional, então, nossa, você tem que fazer um teatro, né? Você vai fazer uma pele dural,
que você vai ter que esperar um tempão, né? O cirurgião já quer tombar o bicho e já quer operar. Isso a gente vai falar na próxima aula. Tá tudo errado fazer isso, hein? Tudo errado. Vai, slide. Anestesia por tumescência. Sou apaixonadíssimo por isso. Olha só. Hoje, a gente já sabe que anestesia para paciente oncológico tem um monte de detalhe. Tem alguns trabalhos científicos importantes, mais de um, né, que eles mostram que uma possibilidade de você tirar um câncer e ter metástase, né, é relacionada à margem de segurança, por exemplo, né? Aí tem vários fatores. 90% das metástases pós-cirúrgicas são culpa do cirurgião. Já estou adiantando. Mas eles descobriram que 9% das metástases são causadas pelo anestesista. Não pelo anestesista pessoa em si, mas pelos fármacos que eles usam, né, que favorecem a metástase. Então hoje a gente já sabe muita coisa sobre o que usar e o que não usar em cirurgias oncológicas. Estou falando isso porque a anestesia por tumescência a gente usa muito em mastectomia, muito. E mastectomia é um câncer e é muito comum metástase. Então hoje, olha, eu poderia gravar horas sobre isso, né? Eu vou resumir absurdamente. Tá? E não vou me deter muito a explicar por que as coisas acontecem. Mas já fique claro que a anestesia inalatória aumenta a chance de metástase. Cetamina aumenta a chance de metástase. Opioides aumentam a chance de metástase. Pronto, tá? Interferem com a ação das células natural killer e aí liberação de células tumorais na circulação e aí eles vão fazer o estadiamento lá nos outros órgãos de preferência, por exemplo, na mastec, né? A metástase normalmente é pulmonar. Bom, ponto. O que a gente pode fazer? Lembra aquele negócio? O que não pode e o que pode? Então, uma cirurgia de tumor. Então, não pode cetamina, não pode ISO, né? Não pode nalatório, não pode corticoide. Agora, tem alguma coisa que pode ajudar? Tem, a lido. A lido, ela faz apoptose de célula tumoral, ou seja, ela vai matar as células tumorais. Então, toda vez que você for fazer uma anestesia de tumor, primeiro que tem contraindicação os analgésicos potentes. Por outro lado, tem indicação os bloqueios locais. Então, vamos fazer bloqueio local para tirar o tumor. Como é que você faz o bloqueio local para você tirar um tumor de mama, uma cadeia toda? Primeira coisa, eu dou uma caneta para o cirurgião para ele marcar a linha que ele vai fazer a incisão, né? E aí eu vou montar uma solução de anestésico para injetar dentro de toda essa linha. Então eu vou puxar o tumor, né, e vou injetar embaixo do tumor. Olha como vai demorar, né? Bom, o frasco, esse frasquinho de soro aqui que eu vou ensinar vocês a usar, claro que isso eu vou fazer antes de anestesiar o paciente, né? Eu vou pegar um frasquinho de soro fisiológico de 250 ml. Frasquinho de soro fisiológico, não é Ringer, tá? O Ringer com lactato, ele diminui um pouco a potência dos anestésicos, quando são, e dos analgésicos também, quando são injetados dentro do frasco. Então, dê preferência a soro fisiológico, tá? Eu vou injetar 40 ml de lidocaína dentro desse frasco. Então, o que eu faço? Antes de eu injetar os 40 ml, eu puxo 40 ml dos 250, né? Jogo fora, descarto, ele fica com 210, aí eu intero com 40 ml de soro fisiológico, tá? Mas
ou 0,25 ou meio ml de adrenalina. Tem os dois na literatura. Eu gosto mais de meio, eu faço meio de adrenalina, tá? Até eu acho mais fácil puxar meia ampola. E aí, desta solução, eu vou puxar 15 ml por quilo. Então, se tiver 10 quilos o paciente, posso usar 150 ml. Eu vou puxar 15 ml por quilo, eu vou puxar 150 ml, certo? Aí, sei lá, que tamanho que é a tua seringa? De 10 ml? Então eu vou puxar 15 vezes. Demora, hein? Demora. Aí, você vai aguardar os 5 minutinhos e começa a cirurgia. Tem vantagem? Muita vantagem. Diminui a chance de metástase e facilita muito a cirurgia. Olha como é que fica fácil de operar. Fica tudo gelatinoso lá dentro, ó, facinho de fazer a divulsão e olha só, não tem sangramento, ou quase não tem. Fica fácil para todo mundo, né? O cirurgião adora isso. Demora um pouquinho mais para começar, né? Você fala, viu? Vai lá tomar mais um café que eu tô fazendo um negócio aqui. Daqui a pouco você vem e opera. Aqueles macetes. Legal? Pode começar a fazer isso em toda a cadeia mamária. É bom, tá? E aí, nesse caso, você evita anestesia inalatória e você faz anestesia intravenosa total. Ai, como é? Só sei fazer inalatória. Não tem problema, eu vou ensinar mais pra frente você fazer infusão com Propofol. Infusão contínua com Propofol. Bloqueio de nervo pudendo. Gente do céu, essa foto é meio esquisitinha, né? Mas isso aqui, ó, é o pinto do gato, o saco do gato e o fiofó do gato. Aqui para baixo estaria o rabo, né? Ele está em decúbito dorsal, de barriga para cima, e a gente tá vendo o pirulito dele ali. A aplicação é ali bem próximo do ânus. Quando que a gente faz isso? Toda vez que o gato entope. Chegou. Bexiga parecendo que o gato engoliu uma laranja grande, né? O gato foge de casa, não consegue urinar, aquela coisa toda. Quando ele chega, ele está muito mal. Muitas vezes já com lesão renal, às vezes já até com insuficiência renal. E aí você pega e faz um Zoletil, um Telazol, um Ketapum, né? Para anestesiar, para passar a sonda. E depois morre. Se você não conseguir passar a sonda, ele não vai conseguir fazer xixi. Se ele não consegue fazer xixi, o rim não volta a funcionar. Se o rim não funciona, não tem excreção do fármaco que você aplicou. O paciente entra em coma e morre. Então, neste caso, se o paciente tiver já num quadro mais avançado, ele já estiver muito quietinho, o que é legal você fazer? Não fazer nada. Você faz um bloqueio local, né? Põe o gato de volta na gaiola, aguarda lá os 5, 10 minutinhos, pega ele de volta, posiciona em decúbito dorsal e aí você passa a sonda uretral. Fácil, sabe por quê? Além de fazer um bloqueio anestésico em toda essa região, ele ainda faz relaxamento uretral. Fica muito mais fácil, tudo vai ficar mais fácil. Ele vai fazer exposição peniana, relaxamento uretral e não vai reclamar na hora que você passar a sonda. Ó, como diria minha avó, chuchu beleza. Chuchu beleza. Eu vou mostrar um videozinho no passo a passo de como é que eu faço tudo isso, né? Então eu vou deitar o gato ele tá acordado, né? Eu vou deitar ele, eu vou pegar com a minha mão assim, vocês vão ver o vídeo, é um vídeo que filmaram eu fazendo mesmo, eu fui bem devagarzinho, porque inclusive eu estava ensinando a veterinária, dona da clínica nesse momento, né? Tanto que uma hora aí, se esse vídeo foi o que eu tô
achando que é mesmo, uma hora ela mesmo, sabe, eu tô ali, tá tudo esterilizadinho, eu tô de luva ali fazendo negócio, ela vem com a mãozona, porque eu tava ensinando ela como é que ela toca no sacro, né? Que é o nosso ponto de apoio para colocar a agulha. Eu vou passando o vídeo e vou explicando para vocês o passo a passo. Então tá lá, o gato deitado, acordado, então eu vou pedir para alguém colocar as patas sentido cranial, né? Então eu puxo o rabo e eu palpo com os meus dedos o sacro. Por quê? Porque a seringa vai bater no sacro. O ponto de aplicação é quando bate no sacro. Vou fazer a aplicação nesses dois sentidos aqui, tá bom? Sentido 10 horas e sentido 2 horas. Olha lá. Palpei. Você vai ver que eu vou fazer assim com a seringa, ó, porque eu tô mostrando para a veterinária que eu tô batendo no osso. Ó, bati, tá? Tá no osso. Aplica metade. Do outro lado você vai ver que eu vou errar, ó. Errei, tirei, coloquei, bateu no osso, ó, tá no osso. Olha cada chuchu beleza que eu tô ensinando vocês. Tô só mostrando que depois que fizer efeito ele vai expor o pênis. Meu! Nem tem comentário, nem tem comentário. Bloqueio peribulbar. Cada vez mais comum cirurgias oftálmicas e cada vez mais comum os chatos dos oftalmologistas. Brincadeira, gente. É piadinha de anestesista versus cirurgião. Cada vez mais comum o oftalmologista falar assim: Renato, eu quero o olho centralizado, hein? Olha só, ele quer olho centralizado. Eu tenho 3 jeitos de centralizar o olho. Anestesiar pra caramba, né? Faz overdose, lembra? Plano de Guedel, centraliza e morre. É um jeito de eu centralizar o olho. Mas por que ele quer centralizar? Ué, porque quando a gente anestesia, o globo rotaciona, né? Aí o oftalmo não consegue operar, porque o olho foi para dentro, ele quer que o olho fique assim. A outra opção é você fazer o uso de bloqueador neuromuscular. Mas se você fizer bloqueador neuromuscular, o olho centraliza, tudo bem, mas o pulmão para de trabalhar. Então você vai ter que obrigatoriamente ventilar o paciente, tá? Para você não precisar fazer nada disso, você pode fazer um bloqueio peribulbar. Como é o bloqueio peribulbar? Você vai fazer em 2 pontos no olho. Aqui, essa fossa aqui é o único lugar que você não pode aplicar, né? Então você pode aplicar tipo 12:00 e 6 da tarde ou 1h e 7 horas, 2 horas e 8 horas, né? Do lado de cá, do lado de lá vira ao contrário, né? 11 e 5, né? Ou 12:00 e 6 dos dois lados. Dos dois lados certinho, né? Só não nessa fossa lateral, né? Cachorro e gato, essa fossa é facilmente palpável, né? A gente não tem, né? A gente tem uma micro fissura que dá para palpar. Mas o que eu faço? Essa foto aí é do meu dedo também. Você vê que o meu dedão, ele tá aqui, porque na verdade, como é que eu faço? Eu vou com o dedão, eu deixo o meu dedão, o mouse sumiu, peraí. Eu ponho, vai mouse. Eu vou ignorar. Não quero mais saber. Aí, viu? Ele entrou. Eu ponho o meu dedão aqui, ó. Eu palpo aqui. Aí, quando eu palpo aqui, eu fico com o dedão aqui. Aí, eu sei que é exatamente aí o único lugar que eu não posso aplicar, né? Daí, obviamente, depois quando eu já tenho os 2 pontos, aqui embaixo e lá em cima, aí eu tiro o dedão daqui, né? Aí eu tenho que levantar a pálpebra, eu entro com a agulha. Presta atenção, o bisel é o buraco, tá? O bisel da agulha. O bisel da agulha tem que ficar voltado para o globo. A ponta da agulha fica voltada para o osso, para você não correr o risco de fazer uma lesão no globo ocular, tá? E aí, você vai entrar com a agulha até que você consiga, né, imaginariamente, colocar metade da anestesia aqui embaixo e aqui em cima, no que a gente chama de equador do globo, bem no meio do globo. Então a gente entra embaixo e entra em cima e vai com a agulha até o meio do globo.
é subjetivo, a gente não sabe aonde tá, tá? A gente vai meio na palpaçãozinha assim, põe a agulha lá, joga metade lá em cima, joga metade aqui embaixo. Aí você fecha a pálpebra, pode pegar uma gaze se você quiser, né? Fecha a pálpebra e empurra o globo um pouquinho para dentro, sutilmente, e aguarde 2 minutos. Esse tipo de manipulação que você faz com que o globo ocular afunde e acabe espalhando a lidocaína por toda a volta. Se você fizer bem feito, esse globo vai ficar bem centralizadinho. Se você errar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ele fica meio tortinho, né? Mas dá para operar do mesmo jeito, tá bom? Dá para fazer isso de boa. Mas e aquele jeito que a gente entrava com a agulha e ia lá atrás e aplicava uma vez só e não metade metade? Aquele lá é o bloqueio retrobulbar. E hoje a gente não usa mais, até porque a agulha vai entrando, e às vezes a gente faz lesão do nervo ocular e o cachorro perde a visão. Então é mais, vamos dizer que é menos eficiente, mas é mais seguro o bloqueio peribulbar. Beleza? Muito bem! Por hoje é só, ou por agora é só. A próxima aula também vai continuar de bloqueio, só que então bloqueios regionais. E eu te vejo lá. A aula 17 chegou ao fim. Tchau, gente. Obrigado por mais uma hora de paciência comigo. Fui.